Bom dia, jovens aprendizes da Maratona Excel, do Dia do Professor. E nós estamos hoje na aula 3. Primeiro, quero agradecer a todos, pela aula número 1, porque nós fizemos aqui uma importação de dados aqui de um PDF. Então, muita gente acha muito complicado, mas é o que acontece. Quando nós fizemos a importação de dados, foi meio complicado, porque toda a parte de análise de dados e importação de dados é complicado. Então, você tem que ter um conhecimento, saber apertar o botão certo para poder chegar ao conhecimento. Então, o que aconteceu? Então, vou mostrar aqui que a evolução do nosso trabalho, quando você fez a importação, nós chegamos aqui a essa quantidade de alunos, em que nós temos aqui, apertar Ctrl Shift seta para baixo, e nós temos 600 e poucos alunos. E aí, quando você chega a esses 613 alunos, criamos as colunas abril, maio, junho, agosto, setembro, outubro, criamos a média final e o status. E aí nós preparamos tudo isso para quê? Para nós irmos para a aula seguinte. Qual é a aula seguinte? Que foi a aula passada. A aula passada nós começamos a preencher a nossa criação, o nosso filho, o nosso embrião. Então, o que nós estamos fazendo? Nós primeiro fizemos isso e agora usamos o aleatório entre. Então, deixa eu aqui o habilitar. Olha, aprenda como é que habilita aqueles três botõezinhos. Vamos aqui em exibir. Vamos habilitar aqui a barra de fórmulas. Clica do lado de fora, ele está aparecendo só isso daqui, mas eu não quero que apareça só isso. Então vamos habilitar lá novamente. Pega essa setinha daqui, ele mostra modo tela inteira, mostra só as guias. Eu quero que mostre isso aqui, tudo que fique em exibição constante. Por que eu quero que fique em exibição constante? Porque vocês que são iniciantes vão ter um pouco de dificuldade nesse manusear da planilha. Então vamos dar continuidade. O que aconteceu? Nós criamos essa situação e o que nós vamos fazer? A lista foi feita, criamos aqui o aleatório rente. Eu vou clicar aqui em cima aqui, ela está sem as fórmulas porque ela foi copiada e colada. Então você faz o aleatório entre, coloca todas as notas, estabelecemos que a menor nota é 0 e a maior é 10. Depois fizemos aqui a média, a fórmula aparece aqui, entendendo? E depois nós fizemos aqui a função C, em que o que nós fizemos com a função C? Nós adotamos aqui os critérios. Eu vou aqui diminuir um pouquinho para você ter uma noção do que nós fizemos. Criamos aqui um critério que o que é menor ou igual a 3,9, ele foi reprovado. Quem é menor ou igual a 6,9, ele está em recuperação. E quem é maior ou igual a 7, ele foi aprovado. Então, nós fizemos isso aqui tudo no apertar de botão e o nosso exercício foi concluído de forma satisfatória. Ok? Pronto. E aí, o que aconteceu? Agora nós vamos para a aula seguinte. A aula seguinte, que é a nossa aula 3. Então, vamos fazer o que com a nossa aula 3? Em nossa aula 3, nós vamos aqui fazer o que? Vamos pegar essa daqui e vamos duplicar ela. Como é que fazemos para copiar e duplicar? Botão direito, nós vamos aqui na aula 2. Existe outra forma, mas para você que é iniciante, eu vou mostrar por aqui. Botão direito, mover ou copiar, clique em cima. E aqui você vai aqui na aula 2, que é o nosso caso. Cria uma cópia, olha lá, preenche essa caixa, bate OK. E ela criou a aula 2/2.
Então aqui nós vamos clicar em cima, vamos renomear, seta para a direita e eu vou apagar a aula 2 e vou botar a aula 3. Pronto, bati Enter, aula 3. E o que nós vamos fazer aqui agora, rapaziada? Imagine que nós estamos criando essa planilha, né? Nós sabemos que nós temos aqui uma quantidade enorme de alunos e nós temos quantos alunos mesmo? Ctrl Shift seta para baixo, 666 linhas, mas nós temos 665 alunos, porque a primeira linha é o cabeçalho. Então vocês viram que nós fizemos tudo isso daqui de forma automática, de forma tranquila e sem perca de tempo. Ok? Então deixa eu dar logo meus primeiros avisos. Primeiro aviso, vamos curtir, entendendo? Curtir essa postagem quando vocês assistirem. Deixe seus comentários se foi bom, se foi ruim, se você tem alguma dúvida. Se inscreva no canal, que é muito importante a inscrição no nosso canal para poder me incentivar a produzir novos conteúdos, e ative o sininho para poder você receber notificações de quando da postagem de novos conteúdos. Bom, dito tudo isso, e agora vamos aqui desenvolver um pouco mais a nossa tabela. O que nós queremos fazer aqui? A minha sugestão aqui agora, eu quero criar duas colunas, em que essas colunas eu vou fazer o quê? Primeiro, eu vou criar a idade desses alunos. Então, vamos imaginar hipoteticamente que eles são do ensino fundamental. Então, vamos botar aqui o ensino fundamental é de 14 a 18 anos. Então, eles estão saindo com 18 anos. Então, eu vou fazer o quê? Nós vamos aqui adotar critérios, que nem fizemos aqui, tá entendendo? E qual é o critério que nós vamos fazer aqui? Ó? Primeiro ano, entendendo? Vamos botar aqui, ó, primeiro ano. Vamos botar qual é o segundo critério? Segundo ano. Epa, o que foi que houve aqui? Que um negócio aqui esquisito. Que foi primeiro ano, segundo ano. E vou botar aqui o terceiro ano. Pronto, terceiro ano. Certo? E aqui, o que nós vamos fazer aqui? Eu vou aqui, ó, fazer aqui uma formataçãozinha aqui para ficar tudo tranquilo. E aqui eu vou usar esses mesmos critérios aqui, ó. Pronto. Vou colar esses mesmos critérios aqui. E aqui eu vou fazer o quê? Qual é o critério que eu vou usar aqui? Eu vou criar duas colunas, em que essas colunas vão ter primeiro ano, segundo ano e terceiro ano, e a outra vai ter as idades. Mas as idades do primeiro ano, eu quero o quê? Que todos os alunos que sejam menor ou igual a 15 anos. O segundo ano vão ter até 16 anos, de 15 a 16. E aqui, 15 não, aqui vamos botar aqui 16. E aqui, vamos botar aqui 18 anos. Pronto. Porque às vezes o cara faz 17 anos e tal, faz 18 anos. Baseado nisso, o que nós vamos fazer? Nós vamos lá na nossa planilha e vamos criar aqui duas colunas. E como é que nós vamos criar aqui duas colunas? Seleciono aqui em Abril, aperto o botão direito, boto aqui, ó, inserir, colunas à esquerda. Pronto, ele inseriu aqui uma coluna 1. E eu vou aproveitar que ele está selecionado e vou apertar de novo aqui o botão, ó, inserir coluna à esquerda novamente. Pronto, então ele tem aqui coluna 1 e coluna 2. E aqui o que nós vamos fazer? Primeira coisa, vamos colocar aqui
coluna que se chama idade. Então, vou botar aqui em letra maiúscula, idade. Vou colocar aqui ano letivo, né? Vamos botar aqui ano, né? Quer dizer que no caso seria o primeiro ano, o segundo ano, o terceiro ano. E nós vamos fazer o quê? Primeiro, nós vamos fazer o aleatório entre das idades desse menino. Então, quando eu fizer o aleatório entre, eu vou puxar para os 665 alunos e depois, quando o Excel determinar qual a idade deles, eu também não sei, nós vamos usar a função C que nós usamos aqui para fazer o status para fazer o nosso exercício, ok? Ele aqui, ele desconfigurou, então nós vamos botar aqui, ó, vamos formatar aqui a largura da coluna, vamos botar 15, né, que o nosso padrão é 15, e vamos fazer aqui, ó, igual, se lembra? Aleatório, igual aleatório, cadê? Porque, opa, aleatório entre. E quais as idades que eu vou querer colocar aqui? A idade inferior, ele para o ensino fundamental, eu acho que com 14 anos está bom, né? Então vamos botar aqui, ó, 14 anos, ponto e vírgula, e a maior idade é 18 anos. Então o que vai acontecer? 14 e 15 ele vai ser no primeiro ano, segundo ano ele vai ser 16 anos, e o terceiro ano, para aqueles que repetiram, vai botar 17 e 18 anos. É esse o meu raciocínio. Eu vou bater um Enter, entendendo? Vou botar aqui todo mundo, essa coluna toda ela centralizada, né? Com essas datas, ou essa idade centralizada. Vou apertar aqui, ó, para dar o aleatório entre, e eu vou aproveitar para copiar, e quando eu colar, eu vou colar só como número. Pronto. Colei como número, esses números aqui não vão se movimentar mais. Ok? Feito isso, como é que nós vamos saber se esses números estão deslocados? Vamos ver? Eles ainda estão com aleatório entre. Então, calma aí, deixa eu botar ele aqui. Deixa eu aqui copiar e vou colar como número. Pronto. Deixa eu ver se saiu. Agora saiu. Então, não tem mais a forma. E agora nós vamos fazer aqui o nosso exercício. O nosso exercício, eu vou diminuir aqui um pouco o zoom para fazermos aqui o nosso exercício aqui. Eu vou aqui aumentar esse campo para poder nós vermos um pouco melhor o que nós estamos fazendo. Deixa eu botar aqui um pouquinho maior. E vamos usar essa coluna aqui. Cadê? Vamos botar aqui. Pronto. E não interessa o nome do aluno aqui na questão. O que interessa aqui é essa idade aqui ao lado. E nós vamos usar a função C que nós usamos aqui, ó. Ok? Nós vamos usar essa mesma situação que nós usamos aqui, nós vamos usar aqui. Ok? Então, nós vamos usar aqui o igual, função C, C. E quando nós fizermos o C, qual é o nosso teste lógico? Nosso teste lógico é a tal da idade. A tal da idade, se ele for menor ou igual, vamos usar aquele nosso raciocínio, menor ou igual a 15, ponto e vírgula, ele é primeiro ano, ponto e vírgula. Se lembra? Se o 16
ele for menor ou igual a esse cidadão aqui, ponto e vírgula, ele é o quê? Segundo ano, ponto e vírgula. Se não, ele é terceiro ano. Quer dizer, o que tiver entre 17 e 18 anos vai ser o terceiro ano. Bati aqui, vou fechar o parêntese, ele está lá em vermelho. Vou bater outro parêntese, ficou em preto, e vou fechar. Então, significa que dentro do nosso critério, deixa eu aqui, vou botar aqui todo mundo aqui bacana. Pronto. Significa que, no nosso critério, 16 anos, olha ele aqui, ele é segundo ano. Teoricamente, quando eu botar aqui, ó, preenchimento relâmpago, vai dar tudo certo. Mas a gente sabe que não vai dar. Por que que não vai dar? Olha, por que que não vai dar? Por causa daquilo que nós falamos na aula passada. Vamos relembrar? Então, o que foi que aconteceu na aula passada? Tudo que tiver como referência, ele não está dentro da nossa tabela, ele está como referência. Então, nós temos que trancar. Ou seja, tudo que for N e O, nós vamos ter que trancar. Ok? Então, vamos fazer isso aqui. Ó. Vamos pegar aqui o N. Como é que nós vamos trancar? Alguém se lembra? Função F4, que fica lá em cima na parte superior do nosso teclado. Lá tem ESC, F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9, F10, F11, F12, tem o print, tem insert, tem delete, deve mudar alguma coisa. Agora, se você apertar o F4 e ele não acontecer nada, como é o caso do meu teclado, você aperta FN, que ele ficava localizado ao lado do trevo do Windows, na base do seu teclado, aperta FN e aperta o F4 ao mesmo tempo. Pronto. Ele vai lá fazer isso. A mesma coisa você vai fazer no N e no O. Pronto, N, O, F4. Você vai fazer a mesma coisa aqui, ó, no N e no O, F4. No O, F4. E no O, F4 aqui, ó. Bota aqui no meio, F4. Ok? Chega aqui, bota o cursor depois dos parênteses, aperta Enter e vai dar o segundo ano. E agora nós vamos ver se quando você aperta o preenchimento relâmpago, você vai dar tudo certo. E você vê que realmente deu tudo certo. Agora nós vamos olhar aqui, nós vamos olhar os alunos e vamos ver que tem uma série de primeiro ano, segundo ano e assim sucessivamente. E nós podemos tirar as dúvidas. Como é que nós podemos tirar dúvidas? Olha aqui, ó, queremos fazer aqui uma seleção, ó, só de quem é primeiro ano. Então, pronto. Então, nós sabemos que todo mundo que tem 14 e 15 anos, ele é do primeiro ano. Vamos aqui, ó, selecionar tudo novamente, deseleciona e só quero o segundo ano. Então, nós estamos vendo que todo mundo que tem 16 anos, ele está no segundo ano. Isso foi um critério que nós adotamos aqui ao lado, tá entendendo? E está aqui tudo certinho, bonitinho. E para finalizar, para ver se deu tudo certo no nosso exercício, criamos aqui, ó, apenas de selecionar, vamos só no terceiro ano e o que acontece? Todo mundo que tem 17 anos e se porventura alguém repetiu de ano, está com 18 anos, está aqui no terceiro ano. Ok? Então, pessoal, deixa eu aqui fazer essa seleção aqui, todo mundo, de selecionar tudo. Deixa eu aqui, ó, selecionar. Deixa eu aqui quebrar os filtros. Opa, tem que selecionar agora todo mundo. Bateu OK e a nossa planilha está completa. Ok, rapaziada?
Então, sendo assim, essa aula foi concluída com sucesso. Foi uma aula breve, uma aula rápida, incluindo mais uma coluna, e nós estamos construindo a nossa tabela de alunos na semana do professor. Então, nós já sabemos que nós temos alunos, nós sabemos a idade desses alunos, nós sabemos o ano a que eles pertencem, nós sabemos notas que eles tiraram, nós sabemos a média deles e sabemos se esse aluno está aprovado, se ele está em recuperação ou se ele está reprovado. Então, na aula de amanhã, nós vamos aumentar o grau de dificuldade, porque nós estamos aqui amadurecendo, nós estamos fazendo essa planilha criar corpo, e ela vai crescendo, crescendo, que essa é a função da pessoa que entende um pouco de Excel. Quando alguém chega numa escola ou num outro local qualquer e alguém chega e diz: olha, desenvolva uma planilha para mim em que eu quero o nome de todos os alunos e que eu quero que esses alunos sejam identificados por idade e quero saber o ano deles. Ah, vocês querem ver aqui, ó, uma outra coisa? Vocês querem ver aqui uma outra coisa? A gente pode amanhã, tá entendendo? E colocar aleatoriamente o turno da manhã ou o turno da tarde. Então, por exemplo, nós podemos fazer aí, ó, o pessoal que é mais novo estudar de manhã e o pessoal que é da tarde estudar, mais velho, estudar de tarde. Então, o que é que nós podemos fazer? Vamos criar logo aqui, aproveitar que nós estamos aqui com essa vontade. Vou aqui criar aqui mais uma coluna, ó, inserir aqui uma coluna. Olha aqui, ó, já mexeu aqui na minha coluna. Aqui, ó. Vou colocar aqui, ó, turno. Vamos botar aqui, ó, turno. Letra maiúscula, turno e pronto. E vou aqui, olha o que nós vamos fazer. Nós vamos fazer aqui, ó, primeira coisa, esse formato aqui, essa largura apertou. Nós vamos botar aqui o 15, que é o nosso formato normal. Nós vamos fazer aqui, botar aqui o turno aqui, ó, manhã, e vou colocar aqui o turno da tarde. Entendendo? Porque a noite é EJA, e nós não estamos falando de EJA. Então nós vamos botar aqui, ó, apenas um critério. Então vamos botar quem é de manhã aqui, ó. Quem é de manhã aqui, ó, primeiro ano. Então vamos botar aqui, ó. Quem for menor de 15 anos, primeiro ano, vamos botar aqui, ó, primeiro ano. Pronto. E o resto é segundo ano. Então vamos tentar fazer isso daqui para ver se dá certo. Cadê aqui, ó? Vou botar aqui mais pro lado, aqui, ó. Tudo igual. É o critério. Vamos botar aqui o critério. O status é de manhã e de tarde. Se igual, se abre a coluna aqui do lado aqui, ó, a referência aqui do lado. Se o lógico ele for igual
primeiro ano, cadê o primeiro ano aqui, ó? Vamos botar aqui, ó. Se ele for igual a primeiro ano, ponto e vírgula, ele vai ser o quê? Manhã, ponto e vírgula. Se não, ele vai ser de tarde. Simplesmente isso. Fecha. E nem precisa dois parênteses, um parêntese só. Pronto. Então, o que aconteceu? Esse segundo ano aqui vai ser de tarde. Agora, não podemos esquecer que tudo que for aqui na nossa referência O e P, nós temos que trancar. Então, vamos trancar. Vamos aqui, ó, selecionar. Olha aqui, ó, o que for O, F4, o P é F4, P11 aqui também é F4. Vamos botar aqui, ó. Pronto. E vamos ver se dá certo. Pronto. Todo mundo que é do turno da manhã, ele é primeiro ano. Vamos tirar a nossa dúvida? Olha aqui, ó. Vamos ver se deu certo. Todo mundo que é do turno da manhã, ele é primeiro ano. Mas o pessoal do turno da tarde, ele tem segundo e terceiro ano. Ok, rapaziada? Isso daí é muito importante. Agora eu queria fazer aqui uma correção aqui, em que agora eu já fiz aqui, eu vou deixar para corrigir mais tarde, eu não vou corrigir agora. Esse terceiro ano aqui saiu sem a bolinha, tá vendo? Sem o terceiro aqui. Mas o importante é que o nosso exercício foi concluído com sucesso. E vou me despedindo de vocês e aguardo vocês na aula de amanhã. O meu cordial bom dia e até amanhã, se Deus quiser.